aí, tudo bem? Seguinte, último dia do terceiro ciclo de quê? Do meu desafio de meditação, certo? Bom, o que aconteceu? Eu fui de 3 em 3 até eu me sentir mais confortável para aumentar. E eu aumentei, na verdade, naturalmente. Aumentei o quê? Aumentei o meu tempo de meditação. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Bom, eu me desafiei e desafiei de uma maneira diferente da que eu costumava fazer. Eu me desafiei com fácil, pouco, pequeno, devagar e consistente. E tá funcionando. O que tá funcionando? Eu contei aqui nos stories que eu transformei no Reels. O que eu tava se passando comigo, como é que tava acontecendo esse desafio. Bom, eu tive algumas intercorrências, quem não tem? Não é verdade? Ao longo do caminho do meu desafio. E eu fui percebendo que foi me dando muito conforto saber que o que eu tinha feito de compromisso comigo era algo pequeno o suficiente para ser bastante fácil de manter, mesmo nos dias mais turbulentos. Então isso foi muito bom, foi uma sensação muito boa, muito gostosa. Eu acho que isso está muito relacionado com a questão da dopamina, a questão de eu tenho um porquê fazer e eu tô me sentindo bem fazendo. Então isso gera mais reforço para o meu histórico de sucessos. Estou falando dessa situação específica de voltar a meditar, de voltar a me exercitar diariamente. E eu tava já há alguns meses, bastante tempo já, na verdade, acho que mais de 6 meses que eu vinha com muita dificuldade para voltar a ter um ritmo frequente de meditação. E isso estava me incomodando, estava me gerando assim muito mal-estar. Ai, nossa, não consigo mais meditar, ai, o que está acontecendo? Enfim, burburinhos, né, mentais. Depois desse post que eu fiz com vocês, que eu fui voltando, né, pro meu desafio de meditar todo dia, nesse novo lugar, nesse lugar que era fácil para mim, uma quantidade pequena, então com pouco tempo destinado a isso, de uma maneira que ficasse devagar para eu prosseguir, né, e não uma coisa veloz. E essa percepção que eu fui tendo, né, de a minha tendência é de me exigir muito, a minha tendência é de me desafiar em alto nível. E eu fui dando esse freio no sentido de observar, perceber e alterar essa tendência, no sentido de não, vamos começar com essa estratégia e vamos ver o que acontece. E isso vai me trazendo conforto. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje é o último dia do terceiro ciclo e a partir de amanhã eu vou estar dando um novo passo. Então meu desafio de 3 dias começou com de 5 a 10 minutos. E fazendo exercícios antes, né, da meditação, exercícios aqui físicos mesmo, para poder soltar um pouco o corpo e ficar mais disposta para a meditação, porque existe algumas coisas no yoga, por exemplo, que você faz toda a prática de yoga, né, as práticas físicas, para depois entrar na prática meditativa. Tem um porquê de fazer isso, né? O corpo em movimento, o corpo aquecido, tendo sido feito algum movimento específico que vai facilitando esse processo de entrar em meditação, e o próprio yoga tem a questão do foco na respiração, o foco na postura, na concentração em relação ao que está acontecendo com o seu corpo. Isso tudo vai nos deixando mais aptas, mentes mais aptas, corpo, respiração e tudo mais, esse conjunto mais apto para entrar em meditação depois, quando você estiver parada, querendo realmente livrar a mente aí desse burburinho constante que a gente vivencia. Então, a prática de exercício antes faz sentido para depois ter uma prática meditativa mais eficaz, vamos dizer assim, né, mais eficiente. E eu consegui fazer as duas coisas, então assim, foi muito legal, quero compartilhar isso porque eu acredito que esse diário aqui também com vocês, né, que não é bem um diário, mas é um semanalmente eu tô vindo aqui contar para vocês como é que tá sendo, também tem sido um reforço positivo. E uma coisa interessante, eu sempre disse que essa questão de compartilhar com outras pessoas, né, muita gente fala disso, fala assim, compartilha com alguém para ter um envolvimento maior e aí você ficar mais engajada na sua meta. Para mim isso sempre funcionou como gatilho contrário. Por quê? Porque eu ficava com aquela cobrança de ter que prestar conta e isso acabava me gerando muito mal-estar e eu acabava, enfim,
deixando pra lá. O que eu descobri nesses 9 dias aí de nova forma de me desafiar? Que essa construção de fácil, pouco, pequeno, devagar, que é a questão do menos intenso, não é nem devagar, mas é uma questão de ser mais leve, da intensidade para leveza. Isso tudo me deu tranquilidade suficiente para compartilhar, me colocando exposta, porque tá leve. Então eu não ficou mais uma sobrecarga para além do desafio natural, né, de falar, olha, vou meditar todo dia e tal, mas deixou leve o suficiente para que esse compartilhamento seja motivador e não um depressor, vamos dizer assim, no sentido de, ai, tá pesado demais, ai, nossa, fiz esse compromisso e não tô dando conta, e entrar naquele looping de dificuldade. Então gera uma pressão excessiva que paralisa. Eu tô querendo falar isso tudo com vocês porque eu acredito que possa ser aí uma virada de chave, como foi pra mim, talvez seja pra você. Então, fácil, pouco, pequeno, leve, que não seja intenso no sentido de muita pressão, constante, sempre. Eu acredito que essa seja uma fórmula bem legal pra gente colocar em várias práticas na vida. Bom, então um beijo no coração de vocês. Eu espero que os próximos desafios que vocês fizerem para si mesmas seja tão prazeroso quanto esse tem sido para mim. E agora avançamos.